Desde muito tempo eu venho acompanhando o mundo dos animes. Eu já vi muita coisa boa, muita coisa duvidosa e tem coisa que eu não consigo esquecer. E sempre que eu vi uma obra que tratava de um tema muito absurdo, eu tentava refletir, tentar pensar em qual seriam as minhas ações caso eu estivesse naquela situação. Então, eu tenho uma pergunta séria para vocês agora. Se coloquem nessa situação. O que você faria se por algum motivo você, depois de anos, descobrisse que todos os seus irmãos não têm nenhuma relação sanguínea? Provavelmente sua resposta seria algo do tipo: não mudaria nada na minha vida. Eu ainda só veria eles como meus irmãos. Pois bem, meu querido amigo, parece que nesse anime os personagens nunca ligaram se tem relação sanguínea ou não. E sabem um fato curioso sobre essa obra? É que ela é do mesmo criador de Kanojo Karashimasu. Sim, esse anime mesmo. Esse vocês provavelmente já conhecem. E parece que o autor queria criar uma nova história, mas estava sem nenhuma ideia. Então ele pegou a sinopse daquele anime, onde temos 5 irmãs gêmeas que se apaixonam por um cara, tendo só uma simples diferença, quase imperceptível. No lugar delas se apaixonarem por um nerd pobre, elas decidem que vão se apaixonar pelo próprio irmão. E nós vemos a história do ponto de Arata Shiutin, um cara de 16 anos que vive com suas 5 irmãs e um irmão. E logo de cara, nós já vemos uma relação meio suspeita com suas irmãs, principalmente a mais nova, que mostra descaradamente que aconteceu algo entre eles, só que é comentado só lá mais pra frente. Mas ok, voltando pro Arata. Ele estava conversando com seu irmão mais novo, o Shion, perguntando para ele como se arruma uma namorada. Mas antes deles começarem a conversar, aparecem as 5 irmãs deles e quando elas descobrem sobre o que tratava o assunto que o irmão mais velho queria conversar, obviamente elas começam a zoar, porque o irmão mais novo já tinha uma namorada e ele não. E nesse momento, apresentam as 5 irmãs que participarão desse incrível harém do nosso protagonista. Começando com a Ouka, que é a irmã gêmea dele e a mais normal, assim, tipo, personagem de anime padrão. A Serra, que é a segunda mais velha dentre as irmãs e também a mais inteligente. Logo em seguida, a Minami, que é a garota atleta. A Bunny sendo a mais velha e a mais responsável daí. E por fim, a Kotono, a mais nova e é aquela que deu a entender que aconteceu alguma coisa com a Arata. E nessa apresentação já mostra que a relação deles é meio estranha. A Bunny tenta argumentar falando que o Arata é jovem e vive com 5 lindas garotas, então é normal ele ter esse tipo de pensamento. A vida mortal de boneca abate o clima da minha para a vida mortal. E depois desse diálogo, corta para eles indo para a escola. E dá a entender que as meninas são tipo a deusa da cidade. Os caras ficam tudo babando ela, as meninas veneram ela. Aí depois disso eles chegam na escola, eles começam a conversar sobre o que o Arata e a Kotono passaram. Porque teve um momento que a Kotono se declara para o Arata. A Kotono é a mais novinha, que eu falei que parecia que aconteceu algo entre eles. Chegando no fim do dia, a Uka vai pro quarto do Arata pedir as anotações dele para poder copiar. E ela começa a perguntar qual é a menina que o Arata tava gostando. E quando ela decide ligar para a menina que o cara tava afim, ele aí dá um de macho alfa e fala: deixa que o pai resolve. Nesse momento ela sai do quarto puta, falando que nesse ritmo ele nunca vai casar e chamando ele de um covarde. E à noite é o aniversário da mais nova, Kotono, e ela vai completar os 15 anos. E quando ele sai do quarto, ele se encontra com a Oka e ela faz um comentário. De terno até tu parece homem. Quando eles vão para a mesa, a Oka e a Minami começam a discutir, porque a Minami perdeu os fones da Oka. Depois delas continuar discutindo, o Arata dá um de macho alfa aí, mandam elas calarem a boca e sentar. E é nesse momento que o pai deles chega. E quando eles vão começar a comemorar o aniversário, o pai deles solta simplesmente um: vocês são todos adotados, vamos comer. E o Arata questiona o pai: que merda é essa, velho? E o velho responde: sim, vocês são adotados, só isso. Ele não fala muita coisa, até parece que usaram isso como pretexto para liberar putaria, não é? Até parece, mas não fariam isso, não é?
E quando eles terminam de jantar, eles vão pra sala. Tá todo mundo se sentindo estranho, mal, enquanto tá lá a Minami comendo. Ela é tipo aquela pessoa da festa de família, quando a família tá toda se matando e tem ela lá comendo tudo que tá lá. Então, corta para a cena onde o Arata está indo tomar banho e quando ele entra no box, passando aqui para avisar para você não esquecer de deixar o like e a sua inscrição, por favor, isso ajuda demais o canal a continuar. Ele entra no box e tá lá a Kotono. Ele sai do box imediatamente, ela pede para ele ajudar ela a lavar as costas e quando ele termina e decide sair, ela